Olá, alunas e alunos do ensino médio da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Seguem bem? Seguem tranquilos? Calmos? Espero que sim, tomara que sim. Pessoal, esse vídeo de hoje é para o ensino médio todo, tá? Primeiro, segundo e terceiro anos, tá? Eu tô dizendo isso porque não teve uma segunda-feira para trás aí que eu postei um vídeo para todas as minhas turmas, desde o sexto ano do fundamental até o terceiro do médio. Eu acho que ficou bem claro, eu expliquei, eu coloquei a legenda e tal, mas se alguém do médio não assistiu, assista lá, por favor, tá? Que é bem importante. Eu fiz exercícios de respiração, tá? Eu fiz um aquecimento vocal, um aquecimento corporal para vocês fazerem juntos, tá? Então é um vídeo para vocês assistirem e ir fazendo junto comigo, tá? Eu vou explicando lá e a gente vai fazendo juntos. Tudo bem? Principalmente a parte da respiração. Tem um trechinho lá que eu explico um pouquinho sobre a respiração diafragmática, né? Uma forma correta e adequada de se respirar, para a gente prestar atenção nessa respiração, nas nossas costelas flutuantes, abrindo e fechando, quando a gente respira da maneira correta. Então, principalmente esse trecho, prestem atenção e façam. Vocês podem fazer deitados depois, né, por conta de vocês. Colocam uma música que vocês gostam. E aí, além de ser uma preparação, é importante que pode ser um momento também de relaxamento, um momento de controlar a ansiedade, né, nesses tempos que vivemos, enfim. Pode ser bacana para isso também. Então não deixem de fazer, beleza? De assistir lá e de fazer, ok? Aproveitar o vídeo de hoje para ler um trechinho do livro do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. Eu indiquei para vocês num vídeo anterior nosso aí, para que vocês assistissem no YouTube, né, Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, um documentário, tá? Espero que todos tenham assistido, tá? É um documentário belíssimo, um documentário muito interessante, muito importante para a gente assistir, independentemente de quem vai seguir carreira artística, né, teatral, não é essa questão, né? É um documentário importante para todos nós, cidadãos, né? Então, assim, quem não viu, assista, tá? Já era para ter assistido, já tem bastante tempo que eu mandei esse vídeo, não deixem de ver. E aí, hoje me deu vontade de ler um trechinho do livro para vocês, tá? Do livro, que é esse daqui, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, Augusto Boal, Teatro do Oprimido e Outras Estéticas Políticas. Eu vou ler só um trechinho, né? O livro tem várias partes aqui, muito interessantes, que mostra a árvore do Teatro do Oprimido, que fala de várias técnicas, várias experiências que o Boal passou em vários lugares do mundo e o que ele foi montando com isso. É bem interessante. E eu queria ler só um trechinho do livro que chama Opressores e Oprimidos, que fala um pouco desses sujeitos, dessa relação de opressão, que é importante para a gente, para além do teatro, né? É um lugar, é uma parte do livro em que o teatro, na verdade o livro todo trabalha com isso, né? Que o teatro rompe as barreiras para a vida social em geral, né? Que é a função do teatro, né? Ser político, agir, transformar a nós mesmos, né? E a sociedade em que a gente está inserido. Então chama Oprimidos e Opressores. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, tá bom? Oprimidos e opressores não podem ser candidamente confundidos com anjos e demônios. Quase não existem em seu estado puro, nem uns, nem outros. Desde o início do meu trabalho com o Teatro do Oprimido, fui levado em muitas ocasiões a trabalhar com opressores no meio dos oprimidos e também com alguns oprimidos que oprimiam. Em 1977, trabalhando com camponeses na Sicília, ao sul da Itália, preparamos uma peça em que mostrava o prefeito da cidade de Godrano, com o grande opressor dos pobres. Durante o espetáculo do Teatro Fórum, quem assistiu o documentário sabe que o Teatro Fórum é aquele teatro, né, em que os espectadores participam, sugerem, né, para onde que a peça vai caminhar. Enfim, durante o espetáculo de Teatro Fórum, o próprio prefeito apareceu na praça e pediu para substituir não o protagonista oprimido, como é nosso costume, mas o personagem do prefeito, ele próprio, para melhor justificar suas ações. O prefeito era perfeitamente consciente do que fazia. Seus atos hostis e argumentos direitistas em cena apenas reforçavam as convicções que os camponeses na vida real tinham sobre ele. Como sabia o que fazia e como fazia, esse opressor não poderia ser transformado, nem podia transformar a si mesmo naquilo que não era nem queria ser.
Tinha consciência do mal que causava e dos benefícios que disso tirava. Trabalhar com esse homem seria tempo perdido, inútil temeridade. Lutar contra ele, sim, valia a pena. E ele foi derrotado nas eleições seguintes. Existe também o opressor que sabe o que faz, mas se defende dizendo que não tem outra saída, apesar de não concordar com o que diz ser obrigado a fazer. Exemplo disso é aquele policial que me quebrou o joelho em rotineira sessão de tortura em 1971 e me pedia perdão toda vez que ligava a eletricidade. Você me desculpe, eu não tenho nada contra você, respeito muito, um verdadeiro artista, mas essa é a minha função. Tenho mulher e filhos, preciso do meu salário, tenho que trabalhar e você caiu no meu horário. Fecha aspas. Com gente cínica como essa, nada se pode fazer. Como nada se poderia fazer com aqueles policiais subalternos nos países europeus ocupados durante a Segunda Guerra Mundial, que caçavam e entregavam suas vítimas à Gestapo, que se fossem mortas nos campos de concentração nazistas. Argumentavam que tinham família e precisavam de seus salários, e afinal as vítimas eram apenas judeus, comunistas, ciganos e homossexuais. Pouca monta. Gente como essa, ridículos, êmulos de Pinochet e outros bandidos, não pode ser absolvida com o argumento de que é produto de uma sociedade, pois foram criados em sociedades que também produziram pessoas éticas. Nenhuma sociedade fabrica em série os seus cidadãos. Somos todos responsáveis por nossos atos. Já algumas vezes ouvi o argumento vergonhoso de que até Hitler não nasceu monstro. Foi a sociedade que o tornou assim. Tá? Entre aspas, essa frase toda. Tá? Penso, ao contrário, que não podemos fingir, ignorar que temos livre-arbítrio. E somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Cada um de nós, é claro, dentro de uma situação social e política concreta, que é poderosa e determinante, mas não exclusiva. A história dos povos e a biografia dos indivíduos não são obra da fatalidade. Construímos nossas vidas que não estão escritas nas linhas de nossas mãos, lidas por uma cigana. Não podemos conceder perdão e oferecer nossa amizade a quem escolheu o proveito próprio às custas da infelicidade dos outros e decidiu gozar a própria vida ao custo da morte alheia. Aqueles que querem a todo perdoar, ver os dois lados da questão, ouvir a questão de todos os lados, aqueles que tentam justificar as razões dos opressores, são imobilistas do mundo. Se fosse verdade que todos têm razão e que todas as razões se equivalem, seria melhor que o mundo ficasse do jeito que está. Nós, do teatro do oprimido, ao contrário, queremos transformá-lo. Queremos que mude sempre em direção de uma sociedade sem opressão. É isso que significa humanizar a humanidade. Queremos que o homem deixe de ser o lobo do homem, como dizia um poeta. Sabemos que todas as sociedades se movem através de estruturas conflitantes. Como poderíamos nós, então, assumir uma virginal posição isenta diante de conflitos dos quais queiramos ou não fazemos parte, né? Seremos sempre aliados dos oprimidos ou cúmplices dos opressores. Fazer teatro do oprimido já é o resultado de uma escolha ética. Já significa tomar o partido dos oprimidos. Tentar transformá-lo em mero entretenimento, sem consequências, seria desconhecê-lo. Transformá-lo em arma de opressão seria traí-lo. É verdade que o Coringa, em uma sessão do Teatro Fórum, para quem assistiu o vídeo, Coringa é aquele ator, aquela atriz que vai girando, né? Não é, hora é protagonista, hora é couro, hora o outro assume, tá? Então, quem viu o vídeo vai saber quem é o Coringa, quem não viu, assiste lá, né? É verdade que o Coringa, em uma sessão de Teatro Fórum, por exemplo, deve manter sua neutralidade e não tentar impor suas próprias ideias. Porém, só depois de ter escolhido o seu campo.
Sua neutralidade é ato responsável e surge depois da escolha feita. Sua substância é a dúvida, semente de todas as certezas. Seu fim é a descoberta, não a isenção. Dou 2 exemplos bem simples e estou certo de que todos entenderão. 1. Em um confronto entre Davi e Golias, a neutralidade significa tomar o partido do opressor, o gigante Golias. Se quisermos tomar partido do oprimido, Davi, temos que ajudá-lo a encontrar as pedras. Para aqueles que são religiosos, 2. Para aqueles que são religiosos, quero notar que nem mesmo Deus, no juízo final, mantém-se neutro. Baseie seu julgamento em uma tábua de valores. Seguindo o exemplo divino entre nós, simples mortais com os dias contados, devemos ter a nossa tábua de valores éticos. Temos que estar claramente ao lado dos oprimidos e não de todos os lados, assim no teatro como na vida cidadã. A partir de uma clara tomada de posição, e só então, seremos neutros em relação a todos os oprimidos, participantes de uma sessão de teatro do oprimido. Devemos a todos ouvir e tentar compreender o significado de suas intervenções. A partir daí, podemos tentar ver as coisas de todos os lados. Trabalhar com os oprimidos é uma clara opção filosófica, política e social. Essa opção pode se construir de uma ideologia, que é uma dessas palavras guarda-chuvas que podem abrigar diversos conceitos. Segundo os dicionários, pode significar 1. Conjunto de ideias presentes nos âmbitos teórico, cultural e institucional das sociedades, que se caracteriza por ignorar sua origem nas necessidades e interesses das relações econômicas de produção e, portanto, termina por beneficiar as classes sociais dominantes. As ideias dominantes em uma sociedade são as ideias das classes dominantes, mesmo quando transmitidas de forma inconsciente. 2. Conjunto de ideias e convicções que conscientemente dirigem ações de um indivíduo ou de um grupo social. 3. Conjunto de normas e objetivos predeterminados, independentemente de cada situação concreta, geralmente atribuídos aos dogmas de um partido político, seita ou religião. Vemos assim que o teatro do oprimido nada tem a ver com essa última definição da palavra ideologia, que é vulgarmente usada, pois que nós nos afastamos conscientemente de todos os dogmas políticos ou religiosos, mas não nos podem faltar jamais a convicção e a determinação da segunda definição, a fim de, com eficácia, lutarmos contra a primeira. Nos exemplos citados, falei de opressores antagônicos, contra os quais outra coisa não se pode fazer senão lutar. É necessário destruir o seu arsenal e sua força para que os oprimidos se libertem. Nenhum argumento pode justificar a colaboração com tais inimigos. Este não é um tema de teatro, é um dever da cidadania. Algumas pessoas, por culposa ingenuidade ou doloso oportunismo, usam alguns elementos esparsos do arsenal do teatro do oprimido, dissociados de sua filosofia, e se deixam contratar por empresas comerciais ou industriais para trabalharem com seus empregados. A falta grave não está em ser contratado por uma empresa ou por uma agência governamental para fazer o seu próprio projeto com grupos da sua própria escolha, mas sim em não perceber que essas empresas jamais permitirão em seu espaço empresarial e com seus funcionários, e menos ainda financiarão a liberdade de expressão que o teatro do oprimido exige e sem a qual fenece. Se pagam pelo trabalho teatral é porque desejam melhorar a produtividade de seus operários e funcionários ou resolver problemas relacionais a fim de aumentar seus lucros. O que está perfeitamente dentro de sua lógica competitiva. Pagam e compram um serviço como se fosse mercadoria, e quem assim procede, em mercadoria se transforma.
Para se justificarem, alguns afirmam que, tendo o teatro do oprimido nascido e se desenvolvido inicialmente em países pobres e pouco industrializados da América Latina, torna-se necessário uma adaptação às sociedades mais sofisticadas. Argumento que demonstra congênita má-fé ou voluntária miopia. Todas as sociedades humanas são complexas. O que pode ser simplório é o modo de percebê-las. Algumas pessoas são incapazes de ver, sentir e compreender sutilezas existentes em outras culturas que não a sua, ou mesmo na sua própria. E, se não as veem, decretam que não existem. Mesmo quando a evidência salta aos olhos, há quem não perceba que o mundo está sendo cada vez mais dominado pelos dogmas da economia de mercado. O Deus mercado substituiu os outros deuses. Sua fome é o lucro. Em todo o mundo, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Países africanos, dizimados pela AIDS, são obrigados a pagar eternos juros de suas dívidas, mesmo ao preço de maior mortandade. Vale o lucro, os dividendos. A vida humana nada vale e as mortes não se contabilizam. Diante do mercado e do lucro, que no mundo globalizado substituem todos os valores chamados humanísticos, temos que tomar uma posição filosófica, política e social. Ação. Não podemos flutuar acima da terra na qual vivemos, procurando cosmicamente compreender as razões de todos e procurando a todos justificar, aos que exploram e aos que são explorados, aos senhores e aos escravos. Nossa tomada de posição teórica e nossas ações concretas devem acontecer não porque sejamos artistas, mas porque somos cidadãos. Fôssemos veterinários, dentistas, pedreiros, filósofos, bailarinos, professores, jogadores de futebol ou lutadores de judô. Qualquer que seja a nossa profissão, temos a obrigação cidadã de nos colocarmos ao lado dos humilhados e ofendidos. Somos seres vivos, precisamos de ar, água e terra. O ar está poluído pela fumaça, a água contaminada pelos detritos industriais e a terra cercada de arames farpados e muros. E nós, não fazemos nada? Somos seres sociais, mundo afora. Países bélicos e blindados impõem sua vontade, invadem, escravizam. A razão do príncipe é seu poder. Mundo adentro, cai a noite. E nós, ficamos calados? Tenho sincero respeito por aqueles artistas que dedicam suas vidas exclusivamente à sua arte. É seu direito ou condição, mas prefiro aqueles que dedicam sua arte à vida. O teatro do oprimido jamais foi um teatro equidistante que se recuse a tomar partido. É teatro de luta. É o teatro dos oprimidos, para os oprimidos, sobre os oprimidos e pelos oprimidos. Sejam eles operários, camponeses, desempregados, mulheres, negros, jovens ou velhos, portadores de deficiências físicas ou mentais, enfim, todos aqueles a que se impõe o silêncio e de quem se retira o direito à existência plena. Existem também os opressores não antagônicos, com os quais o cuidadoso diálogo é possível e as transformações relacionais também. Em Santiago do Chile, em 1974, convidado pelo consulado francês, trabalhei com operários chilenos. Entre eles, aquele era o mais combativo na luta contra a ditadura, propôs uma cena de família na qual ele, inconscientemente, mostrava-se ditador em relação à sua esposa e suas filhas. Na política, lutava contra a ditadura e na família exercia poderes ditatoriais. Aquele operário era inconsciente da opressão que exercia, pois, para ele, era a única forma que conhecia e aceitava de ser um bom pai severo. Confundia suas opções opressoras
com a função de pai. Era tão inconsciente do significado do que fazia, como aquele guarda de presídio que, depois de uma sessão de teatro-fórum sobre o comportamento violento de sessão carcerária, comentou: eu não sabia que era um torturador. Eu pensava que isso era educar os presos. Esse guarda e aquele operário algo aprenderam sobre ética e certamente mudaram seu comportamento. Eram opressores não conscientes e, em parte, deixaram de ser. Trabalhar com esses vale a pena e pode ser transformador. No Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, já trabalhamos com homens que batiam em suas mulheres. A vergonha que alguns sentiam ao ver-se em cena já era o início do caminho da transformação possível. É pouco? Sim, muito pouco. Mas a direção da caminhada é mais importante do que o tamanho do passo. Trabalhamos com professores que batiam em seus alunos e pais em seus filhos. A visão teatral de suas opressões envergonhava tanto esses opressores e a muitos transformava. O espaço estético é um espelho de aumento que revela comportamentos dissimulados, inconscientes ou ocultos. Não devemos ter medo ou pudor de trabalhar com pessoas que exerçam funções ou profissões que oferecem a oportunidade e o poder de oprimir. Temos que acreditar em nós e no teatro, mas temos que ter muito cuidado e saber escolher o nosso lado. Queria ter lido esse trechinho para vocês. Espero que tenham gostado. Quem tiver interesse em ler o livro todo, seria magnífico. Tá bom? É legal a gente pensar um pouco nisso, né? Para além do teatro, para a nossa sociedade em que estamos inseridos. No caso, agora, para o momento em que estamos passando dessa pandemia, né? Dá para se pensar muita coisa em relação a esse trecho do livro que eu li para vocês, do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. Obrigado, até a próxima. Beijinho no coração de todos vocês e se cuidem.